Olá, minha galerinha do sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores. Estamos aí hoje, né? Encerrando a nossa semana com a aulinha de história, ok? A tia hoje vai aí dar início à matéria do conteúdo do nosso terceiro bimestre, tá bom? Então, nós vamos aí começar o nosso terceiro bimestre no capítulo 9, tá? Da página 2 a 17. E nós vamos falar sobre o tema da colonização espanhola e inglesa na América, ok? Então, não sei se vocês lembram, né? Mas nós aí no último capítulo do segundo bimestre, nós falamos um pouquinho sobre os povos característicos do continente americano, né? Ou seja, a gente sabe que o continente americano ele está dividido aí, né? Na seguinte regionalização de América do Norte, América Central e América do Sul, ou então dividida com outra regionalização, que é a América Anglo-Saxônica, formada, né, pelo Canadá e pelos Estados Unidos, e a América Latina, composta aí pelos países que foram colonizados pelos espanhóis, ok? Então aí a gente tem, né, iniciando o nosso capítulo, uma imagem, né, de um pintor aí muito famoso aí do século XV, né, do século XIV, do século XV, que retrata um pouco, né, de como que se deu, quais foram os movimentos que envolveram a colonização que aconteceu aqui no nosso continente americano. Então, quais são os vários cenários que a gente pode observar aí, né, nessa imagem? A gente observa a escravização dos índios, a gente observa, né, um grande contingente aí de mão de obra indígena servindo para poder retirar a matéria-prima da natureza, né? Nesse caso aí a gente tem a madeira, né, que era uma das fontes de matéria-prima. A gente vê aí também a questão do gado, né, que era outro tipo de atividade comercial também que era muito que trazia muita rentabilidade. A gente vê aí um tipo de comércio, né, entre os colonizadores e uma população local mais humilde. A gente também consegue observar aí a catequização dos índios, ok? Então é um cenário misto que fala um pouquinho sobre como que se deu, né? Essa colonização, esse evento onde os espanhóis, né, e os americanos e os ingleses vieram e se apossaram do território americano, tá? Bom, galerinha, a colonização, né, das colônias americanas começou em 1492, nós já até falamos sobre isso, iniciado aí por Cristóvão Colombo, né, que a princípio ele pensou que tivesse chegado às Índias. Naquele período, muitos navegadores, né, portugueses, espanhóis, almejavam conseguir contornar, né, a África e chegar a tão sonhadas Índias. Mas por quê, professor? O que que tinha nas Índias? As Índias eram, na verdade, o grande centro comercial daquele período. Era onde se compravam, né, as especiarias, aonde se compravam os tecidos, né, como a seda, perfumes, incensos, ou seja, materiais que eram muito difíceis e raros de encontrar pelo mundo e que era muito consumido pela elite, né, pelas cortes, né, nesse período. Então, nessa época, toda a produção, né, desse tipo de material, ele vinha comercializado pelo mar Mediterrâneo e chegava muito caro aos países europeus. Então, por isso que eles trataram de iniciar o processo das grandes navegações e assim Cristóvão Colombo chegou, enfim, ao continente americano. Então, quando ele chegou aqui, Cristóvão Colombo, em 1492, ele, a princípio, designou, né, o nome, né, dos nativos do continente americano como índios, considerando que tivesse chegado à Índia, ok? Porém, com o passar do tempo, os historiadores deram o nome a essa civilização de povos pré-colombianos, ou seja, de povos que antecederam a colonização espanhola aqui no continente americano, tá? A princípio, a colonização, né, espanhola, eles procuraram impor a cultura europeia aos povos nativos que moravam aqui. A princípio, né, impuseram com muita violência, obrigando os nativos a trabalhar, a fazer as obrigações, né, mais duras de tirar madeira da floresta, de fazer escavações e escravizando grande parte dessa mão de obra, ok?
E a gente vai observar que essa população nativa, ela não vai ficar pacífica, ela vai reagir, então muitos deles vão guerrear, vão morrer e vão acabar sofrendo, né? Porque os espanhóis tinham armas de fogo e os povos nativos aqui não tinham esses tipos de armamentos, ok? Bom, galerinha, os conquistadores portugueses, espanhóis e franceses falavam línguas procedentes do latim. Assim, a região conquistada por eles recebe o nome de América Latina, ok? Então, a América Central, onde a gente tem aí o México, né? E América do Sul, onde a gente tem vários países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Cuba, o Brasil, né? E outros países aí, Bolívia, que fazem parte do continente da América Central e da América do Sul, são considerados de América Latina devido à colonização feita por portugueses e também por espanhóis e franceses também que tiveram aqui, ok? Bom, galerinha, em 1494 vai ser imposto aí o Tratado de Tordesilhas, que vai ser um documento assinado entre o Reino de Espanha, da Espanha e de Portugal, dividindo as terras americanas, né? Ou seja, eles criaram uma linha imaginária para poder dividir uma parte do território que seria explorado pela Espanha e uma outra parte que seria explorada por Portugal. Tanto que, por exemplo, a linha de Tordesilhas ela vai passar quase assim no meio, né, do Brasil, um pouquinho mais para o lado do litoral, vai ser a parte que vai ser autorizada ao governo português de explorar. É por isso que até muitos historiadores contestam aquela teoria de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Não, na verdade, o reino português já tinha uma noção prévia das terras existentes. Eles só vieram aqui em 1500 e se apossaram do território, ok? Vamos lá, galerinha, dando continuidade. Bom, a conquista dos astecas e dos incas, né? Os espanhóis iniciaram um processo de conquista pela região do Caribe, tá? Isso de 1508 a 1511. As ilhas de Porto Rico, Jamaica, Cuba foram dominadas. A partir desses pontos, os navegadores espanhóis conseguiram contornar o continente, chegando ao Oceano Pacífico, e exploraram aí as suas riquezas. Na maior parte das riquezas, a riqueza que era, né, advinda aí do povo asteca e dos povos incas. O povo asteca, nós até já falamos um pouquinho sobre eles, né? Eles usavam muitos objetos e materiais da exploração do ouro. E, na verdade, os espanhóis estavam atrás, né, de ouro para poder enriquecer e para cunhar suas moedas, né? Então, a riqueza aí que atraía muito eles, principalmente, né, o militar Hernán Cortés, é um homem muito violento, né, e muito ambicioso em nome do governo espanhol, que destruiu grande parte aí dessas civilizações para poder enriquecer, escravizar e conseguir, né, o ouro tão cobiçado por eles. Aí nós temos uma outra imagem, tá, de uma foto que retrata, né, a chegada de Hernán Cortés pelo mar, né, aonde quando ele chegou, ele foi confundido, né, pela população nativa como sendo um deus. Então, a princípio, ele foi muito vangloriado, adorado, né? E depois ele acabou colocando as arminhas de fora, matando, trucidando aí mulheres, crianças, homens, em prol de conseguir conquistar as riquezas do povo asteca, né? Que eles tinham muito, muito ouro. Tem até um desenho que demonstra um pouco esse tipo dessa história. A gente tem a história do imperador de Cusco, né, a nova onda do imperador, que fala um pouquinho, né, dos incas aí, da civilização deles. E também a gente tem um outro desenho, esqueci o nome agora, que mostra, né, dois amigos que chegam ao continente americano, conhecem uma civilização também, né, que trabalha com ouro, que é os astecas, e o Hernán Cortés chegando, né, para poder explorar aí o território. Bom, galerinha, numericamente menor, o exército de Cortés soube aproveitar as vantagens que dispunha. Com uma frota de 11 navios, 600 canhões, 16 cavalos, 2 intérpretes, 600 soldados, os espanhóis conseguiram subjugar a população de mais de 200 mil habitantes, além de armas de fogo, como armaduras, os cavalos, os cães ferozes, e exploravam, né, as intrigas entre as tribos inimigas. Ou seja, Hernán Cortés
conseguiu dominar aí o povo asteca, além do amparato militar, né, todo que ele tinha, ele também contou com o apoio das tribos nativas que eram inimigas dos astecas. Como a gente vê aí, né, o Tlaxteca, que são o nome deles, era um povo que era inimigo dos astecas e que se aliaram aos espanhóis para poder dominar o povo asteca, ok? Bom, galerinha, outro fator aí que vai interferir, né, na vitória espanhola sobre os nativos foi a disseminação de vários tipos de doença. Como, por exemplo, os europeus passavam meses, né, nas caravelas, não tomavam banho, não tinha asepsia, faziam as suas necessidades, né, de número um e de número 2 dentro dos navios, então não se tinha muita condição de asepsia, de conservação dos alimentos. Então a proliferação de doença, catapora, varíola, uma simples gripe era capaz de poder matar, né, e deixar muito doente os povos nativos, que também podem ser chamados de ameríndios, tá? Ameríndios também é um tipo de nome dado, né, de caracterização aos povos que estavam no continente americano antes da chegada aí dos espanhóis, tá? Bom, na América do Sul a gente tem a figura de Francisco Pizarro e de Diego Almagro, que iniciaram a conquista do Império Inca, tá? Pelo atual Peru. Na exploração, junto com os astecas e os maias, deu à Espanha uma grande quantidade de ouro e prata. Ou seja, então a Espanha, além de contar, né, com Hernán Cortés, que conseguiu subjugar o povo asteca, Francisco Pizarro conseguiu também conquistar o povo, né, que era dos povos incas, e também adquiriu uma grande quantidade de ouro e prata para a coroa espanhola. Bom, quando Francisco Pizarro chegou em Cusco, né, que Cusco era a capital do Império Inca, né, a sua chegada, né, levou à disputa de grandes líderes religiosos que tinha nos povos incas, né? Eles acabaram discutindo, um querendo mais atenção do que o outro, porque assim como que aconteceu com os astecas, que consideraram Hernán Cortés um deus, né? Alguém assim que merecesse uma certa, como é que eu posso dizer assim, de adoração, com Francisco Pizarro aconteceu a mesma coisa. Só que depois de um certo tempo, né, ele foi e botou as garrinhas de fora e reconquistou esse povo aí, né? Vamos lá, continuando. Bom, uma vez conquistados os povos nativos, como que se deu a administração espanhola na América? Bom, primeiro, né, todas as ordens que eram dadas nas colônias espanholas vinham, né, das vontades pessoais do rei da Espanha, né? A monarquia nessa época impunha um controle rígido e fiscal, cobrando impostos, né, de tudo que era explorado e feito ali na colônia. Então, nessa época, né, a Espanha também praticava política mercantilista, que era a mesma política que tinha de Portugal. E era baseado no quê? No pacto colonial. Eu não sei se vocês lembram, né, mas o que era um pacto colonial? Era um acordo estabelecido entre a metrópole e entre a colônia, onde a colônia explorada só podia vender matéria-prima para a metrópole. E a metrópole só podia também pegar esses produtos e vender os produtos industrializados, né, para essa colônia. Na verdade, não era um acordo, era uma imposição, né? Porque com isso a metrópole conseguia enriquecer e mantinha a colônia sempre dependente, né, das decisões e na parte econômica das vontades da metrópole. Bom, galerinha, nesse período, né, a exploração de metais ela foi deixada à carga de um grupo conhecido como adelantados, tá? Que eram pessoas que deveriam pagar impostos referente a 1/5 do metal que era explorado para poder enviar para a coroa espanhola. É a mesma coisa que aconteceu no Brasil, só que no Brasil esse tipo de imposto era chamado de 1/5 mesmo, né? Que era retirado e que era enviado aí para as colônias portuguesas, tá? Conforme a exploração intensificava, a administração colonial deixou de ficar a cargo apenas dos adelantados e começaram a surgir então uma outra classe, que são os chapetones, que eram os funcionários da coroa responsáveis por administrar, né, em nome do rei, ok? Vamos lá, galerinha. O trabalho nas colônias espanholas. Bom,
A maior parte, né, do trabalho era um trabalho feito direto da produção da terra, né? E o rei da Espanha concedia, né, direito a essas pessoas de explorar a terra para plantar ou para explorar ouro, mediante, né, ao pagamento de pesados impostos, né, os tributos. E também poderia se usar a terra de maneira coletiva, ou seja, um grande terreno onde as pessoas exploravam o ouro e esses proprietários depois tinham que pagar uma parte desse valor à coroa espanhola, ok? Bom, os espanhóis, né, acabaram impondo aí vários tipos de impostos, entre eles a encomenda e a mita, tá? Que foram os dois tipos aí mais conhecidos. Bom, os maus tratos, né, eram muito frequentes porque os espanhóis não tratavam os ameríndios com respeito, com dedicação, com carinho, pelo contrário, o que a gente via em sentido da escravidão que foi vivida aqui no Brasil, com os escravos apanhando, né, sendo maltratados, acorrentados, a mesma coisa os ameríndios sofreram na mão dos espanhóis, ok? Porém, a escravidão africana também acontecia aqui, só que a maior parte da escravização era com os índios. E aí a tia colocou, né, a explicação um pouquinho da encomenda, para vocês poderem observar, né, que era um sistema onde os índios deveriam cultivar os alimentos e em troca se comprometiam, né, a catequizar e a protegê-los, os espanhóis, e a mita, né, que era uma forma de trabalho semelhante à praticada aos incas e os astecas antes da conquista dos espanhóis. Consistia na demanda de mão de obra indígena para o trabalho nas minas e obras públicas, entendeu? Embora fosse uma atividade remunerada, ela era obrigatória. Uma vez escolhidos pelo rei, né, ou pelo chapetones aí para trabalhar, eles tinham que permanecer ali. Bom, galerinha, a sociedade, como a tia falou, era dividida numa elite colonial, né, que era formada aí pelos chapetones, pessoas que eram que vinham da Espanha, né, que tinham descendentes de espanhóis, e também os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na América, e além de ter os povos nativos também. Então havia uma classe social aí, né, bem distinta. Bom, essa classe social ia ser formada por mestiços, que eram pessoas que se misturavam aqui com os nativos e os espanhóis, né, que vinham da Espanha, os indígenas e os escravizados que vinham da África, tá? Bom, galerinha, a colonização, né, da América, ela vai acontecer um pouco mais tardiamente do que acontece aqui na América Central, na América Latina, justamente porque a Inglaterra estava envolvida, né, em duas guerras que atrasou um pouco a colonização do continente americano, que foi a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas. Porém, uma vez passadas as terras, os ingleses vieram para a América, né, no intuito de explorar, de colonizar, né, e veio com eles os corsários, né, que eram as pessoas que recebiam um documento para poder saquear os navios que eram estrangeiros e aos poucos conseguir dinheiro para poder lucrar com a exploração das terras, né, americanas. Francis Drake foi um dos principais corsários ligados à Inglaterra, que conseguia, né, dinheiro através desses saques, através dessa pirataria, vamos falar assim, para poder investir nas colônias americanas, tá? E aí, com o passar do tempo, as colônias norte-americanas se dividiram nas 13 colônias, né? E aí nós temos as colônias do sul e as colônias do norte, né? A colônia do sul vai prevalecer, né, um tipo de modelo econômico baseado no plantation, que é bem parecido com o que a gente tinha aqui no Brasil, que era grande propriedade de terra, monocultura, que se cultuava, né, se cultivava um tipo só de produto, tá? E baseado na mão de obra escrava. E a economia sempre regida aí pelo pacto colonial e pelas vontades da metrópole, ok? Ao contrário, né, das colônias do sul, as colônias do norte já eram o oposto, tinham mão de obra assalariada, investiam, né, nas manufaturas. Não é à toa que aos poucos eles conseguem aí se desenvolver melhor do que as colônias do sul. Bom, meus amores, toda a nossa atividade está aí no capítulo 9. Façam as atividades que a tia deixou.
enumeradas aí para vocês, somente essas que a tia marcou, né? Porque nem todas a tia marcou, porque algumas vocês devem fazer quando tiver com auxílio do professor em sala de aula, ok? Meus amores, qualquer dúvida, entre em contato com a tia Michele, tio Lula, tia Tati, com o tio Renato, lá no canal Tira Dúvida, ok? A tia tá morrendo de saudade de vocês e tenham um excelente final de semana, galerinha. Bye, bye!